Olá, que a sua semana tenha sido maravilhosa e que bom poder contar com a sua companhia. Hoje o Papo com Ela propõe uma reflexão. Você percebeu como o ano de 2021 está mais seco? Como as chuvas ocorreram com menos intensidade? Como a umidade relativa do ar chegou a índices extremos mais cedo? Pois é, tudo isso é consequência da crise hídrica que a gente vive e que a cada ano vai deixando seus sinais mais evidentes. A conta de energia elétrica fica mais cara, a água na torneira precisa ser usada com racionalidade e os incêndios florestais têm mais chances de acontecer. Vamos agora acompanhar a reportagem feita por Júlia Graminho e Neidson Garcia. O Brasil enfrenta a pior seca em 91 anos, de acordo com o Comitê de Órgãos do Governo Federal, que emitiu pela primeira vez na história um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro aos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, que se localizam na bacia do Rio Paraná. 3 fenômenos naturais explicam a falta de chuva no Brasil: o desmatamento na Amazônia, o aquecimento global e o fenômeno natural Laninha. Nós estamos tendo um período de seca mais alongado, né? E estamos tendo um período de chuva reduzido. Isso faz com que haja um desequilíbrio, porque a grande parte de toda a água que cai, ela que alimenta os nossos mananciais. O processo de uso e ocupação, ele também é um fator que agrava isso, né? Se eu falo das cidades, a impermeabilização das bacias, né? Então, eu também tenho esses outros fatores de uso e ocupação que agravam essa situação. O baixo nível dos reservatórios e o período de seca no Brasil tem impactado diretamente a vida dos brasileiros. Além da falta de água nas torneiras de casa, da conta de luz mais cara e do risco de apagão, a seca pode ter impactos significativos na economia brasileira, exclusivamente baseada em carne e soja. Pode não ser mais viável em 10 anos. A água é um insumo básico para qualquer desenvolvimento, né? De indústrias, de empresas. E quando você tem uma redução, né, dos níveis de água, você, consequentemente, tem uma interferência nessa questão, né, econômica, né, com certeza. Eu não tenho como ter um empreendimento de qualquer natureza se eu não tiver a água, porque é um insumo básico para a atividade, né? A situação é mais que preocupante. Só para se ter uma ideia, o desmatamento na Amazônia voltou a crescer desde 2015, saltando para mais de 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento em 2020. Aliada ao desmatamento, os incêndios também são devastadores. Em 2020, o Pantanal foi atingido pela maior tragédia de sua história. Incêndios destruíram cerca de 4 milhões de hectares, o equivalente a 26% do bioma. Uma área maior que a Bélgica foi consumida pelo fogo. Cerca de 4,6 bilhões de animais foram afetados e ao menos 10 milhões morreram. Só no território de Mato Grosso, quase 2,2 milhões de hectares. Você tem toda uma interferência na qualidade do ar, né? E quando a gente pensa nos ciclos da água, do solo, do ar, são ciclos que se integram, né? Eu tenho um ciclo que está integrado ao outro, né? E então você tem ainda mais esse agravante. E aí você pergunta, quem vem primeiro, né? Muitas queimadas provocadas, ou algumas de efeito natural mesmo, provocada pela condição de baixa umidade, de elevada temperatura, de vegetação, né? Como a gente viu também no Pantanal, criava até aquelas queimadas espontâneas em alguns pontos. Enfim, há uma combinação de fatores aí que a gente verifica, né? Para combater a vulnerabilidade dos recursos hídricos e, ao mesmo tempo, manter as atividades econômicas, é fundamental não esquecer das políticas de sustentabilidade. A região ainda não se recuperou direito e corre agora o risco de reviver essa catástrofe, e talvez numa escala até pior, segundo o alerta de cientistas.
Quando eu trabalho, eu tenho situações de crise, a gente aprende que as práticas sustentáveis são práticas que podem estar no nosso dia a dia, que nos permite realizar as atividades, só com uma menor quantidade. Intervalo e a gente volta na sequência, não saia daí.